Quando a gente pensa em cor de resina composta, eu falo sempre, não pensem na cor, pensem em quanto ela permite passagem de luz. Esqueça o nome da resina e se preocupe no quanto aquela resina permite passagem de luz. Porque se a gente acerta a passagem de luz através da resina, se a gente iguala a passagem de luz da resina e fica igual ao dente, o que passa a luz da resina passa a luz igual ao dente, a chance de a gente acertar essa cor é muito grande. Então, sempre que alguém me manda, algum aluno pergunta, o que eu posso melhorar aqui? A restauração ficou cinza. Ficou cinza por quê? Porque ele usou uma quantidade maior de resina que passa muita luz. Então, vai aparecer o fundo escuro. A minha restauração ficou opaca. Por quê? Porque ele usou uma quantidade grande de resina que passa menos luz. Colocou mais dentina, vamos dizer assim, né? Então, colocou muita resina de dentina, que são resinas que passam menos luz. Consequentemente, errou no momento de colocar o esmalte, colocou uma camada grande de dentina, uma pequena de esmalte. Na hora que polimerizou, finalizou, ficou opaco. Ficou cinza por quê? Porque usou menos dentina e colocou mais esmalte. Mas se a gente ficar pensando em nome de dentina, nome de esmalte, a gente vai se confundir. Porque a gente vai pegar um sistema, por exemplo, que tem 4 cores, 4 níveis de passagem de luz, como o da 3M da Forma, aí vai ter uma resina que chama Bore. E aí você pensa que ela é um esmalte, certo? Mas como esses sistemas eles têm por característica passar menos luz, essa resina Bore, ela praticamente funciona como uma dentina, uma substituta de dentina, certo? Então, é importante a gente pontuar isso, certo? Então, agora, por exemplo, existem outros sistemas, por exemplo, como a Empress, que ela tem esmalte, dentina e resinas de efeito, certo? Então, aí eles têm, é uma resina, por exemplo, que ela, ao meu ver, ela tem por característica passar um pouco mais de luz. Por exemplo, Tokuyama, e só falando de resina top, né, gente? Tokuyama, existem outros também, claro, mas, por exemplo, Tokuyama é uma resina, as resinas da Tokuyama, seja Palfix, seja Stellite, tem por característica passar mais luz. Então, eu estou num momento de uma curva de aprendizado com a Stellite Omega. Por que curva de aprendizado? Porque, por exemplo, uma resina como a Empress, que eu uso há muitos anos, eu domino totalmente a resina. Eu já sei as espessuras, já sei tudo, porque eu já uso há muito tempo. As resinas da Stellite eu uso há menos tempo. E quando eu termino a resina, eu termino ela sempre com um volume um pouco maior do que o final, porque aí eu vou dar acabamento, vou passar lixa, vou passar borracha, tudo isso diminui o tamanho da resina. Então, se eu termino a resina no tamanho exato, o que vai acontecer? Na hora que eu passar discos em sequência, discos sequenciais, borrachas, 3 sequências, 2 ou 1 de borracha, mais a escova e pasta, eu diminuo o tamanho do dente. Então, eu sempre termino com um volume um pouco maior. E aí, quando eu uso a resina da Stellite, por exemplo, Stellite, Omega ou Palfic, a resina termina um pouco mais cinza. Mas eu já estou aprendendo a dosar aquele cinza. Por quê? Porque eu vou reduzir a espessura. Porque uma resina com uma espessura um pouco maior, ela vai passar mais luz também. Desculpa. Ela com espessura um pouco maior, uma resina opaca, por exemplo, ela vai passar menos luz. Mas uma resina que passa muita luz, ela acaba acinzentando mais a minha resina. Então, quando eu termino a resina, eu termino com ela mais cinza do que deveria. Eu falo, opa, errei o valor, que é a quantidade de cinza. Errei esse valor. E aí, porque às vezes a gente pode finalizar essa resina e fazer uma foto em preto e branco. Porque se eu terminei a minha resina, acabei de fazer ela, acabamento e polimento. Se eu faço uma foto em preto e branco e a cor está muito parecida, é grande chance de eu acertar essa cor também. Então, a resina da Tokuyama, eu termino a resina com ela mais cinza. Falo, nossa, eu acho que eu errei a cor. E não, na hora que eu vou dando acabamento e polimento, aí sim eu chego na cor que eu gostaria. Então eu estou num processo de aprendizado. Sabe por quê, gente? Ninguém domina todas as resinas, certo? Então assim, quando você muda de sistema, você está numa fase de aprendizado naquele sistema, sabe? Então isso é muito importante.